sim nós vamos falar sobre inteligência artificial, a nova era do universo das máquinas-ferramentas, com Thiago Caetano, coordenador técnico de serviços e suporte da Mitsubishi Electric. Thiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Mirelle. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente estar aqui e falar um pouco sobre tecnologia, em especial inteligência artificial aplicada a máquina-ferramentas. Perfeito, assunto tão em alta, né? Mas, Thiago, antes de entrarmos especificamente nesse tema, fale pra gente, né, de uma forma resumida, o que são essas máquinas-ferramentas? Bom, máquinas-ferramentas, de uma maneira bem simples de ser explicado, são máquinas, equipamentos que são utilizados para dar forma final a produtos, né? E quais são esses produtos? Geralmente são produtos de metal ou madeira, tá? Essas máquinas, são claro, existem diversos modelos no mercado, né? E esses modelos são aplicados para cada produto em específico, ok? E essas máquinas, elas contemplam o quê? A parte de remoção ou adição de material, que no caso a gente chama de manufatura aditiva, onde você adiciona material naquele produto, você cria um produto adicionando material, ou seja, metal, no caso, e aí depois você utiliza a remoção de material com a máquina específica na ocasião. Pode ser torno, centro de usinagem, centro horizontais e outros modelos existentes. E, Thiago, essas máquinas-ferramentas, em quais setores nós podemos encontrá-las? Olha, os setores, assim, em linhas gerais, setores de conformação de metal, né? Ou a parte de trabalho de material, ou seja, modificação de produtos, são encontradas. Então, para a gente, uma linha mais fácil de entender, a gente tem indústrias de usinagem, né? Perfeito. Produtos automotivos, que no caso do Brasil é o que mais tem, né? A gente existe em vários fornecedores de usinagem para peças de carro, de motores, tá? E de caminhões também. Então, a gente tem uma grande variedade de aplicação dessas máquinas. Então, com certeza, as máquinas-ferramentas hoje no mercado, elas são essenciais, né? Com certeza, são essenciais. Então, hoje, num processo, por exemplo, de fabricação de um automóvel, a máquina-ferramenta ela é essencial, né? Tanto na parte de desenvolvimento das peças internas dos motores, como cilindros, eixos de roda e outros componentes existentes nos carros. Sem elas, nada então estaria, né? Poderia, enfim, esses equipamentos aconteceriam sem as máquinas-ferramentas, é claro. Com certeza, com certeza. É claro que a gente está tendo uma vertente, né? Que é uma busca aí, principalmente muito forte na Europa, né? A Europa, a gente já sabe que está tendo um movimento para entrar com os carros elétricos, né? Ou seja, tirar um pouco dos motores a combustão, que no caso motores a combustão utilizam muitas peças usinadas, forjadas e etc. Então, esse tipo de material novo, né, esse tipo de produto, ele vai, de certa forma, tirar um pouco do mercado de usinagem, né, mas, de certa forma, ele traz aí uma nova tecnologia onde os fabricantes de máquinas-ferramentas estão se adaptando para começar a produção desses tipos de automóveis. E a pandemia teve um impacto grande nesse setor? Eu diria para você que sim, né? A gente teve assim alguma diminuição de venda de automóveis em especial, né? Que eu sempre falo de automóvel, que é o grande carro-chefe que puxa esse mercado, né? Mas a gente está tendo sim uma retomada gradativa desse mercado, né? Mesmo porque de certa forma a América Latina é um dos maiores consumidores ainda que existem aqui no mercado, né? A gente sabe que a pandemia afetou alguns grandes produtores, por exemplo, a Ford, né? Infelizmente deixou o Brasil, né? Existem algumas empresas que estão sofrendo, mas a gente vê outras empresas aí que estão numa vertente muito alta, por exemplo, a Toyota, né? Ela vem investindo no Brasil, ela está criando uma nova empresa de motor, então isso de certa forma vai trazer ainda muito benefício para o nosso mercado. E a gente sabe, o Brasil ainda está num processo evolutivo, né? A gente não está ainda vamos dizer, no nível de uma Europa, né? Mas claro, a gente sabe que gradativamente essa demanda vai cada vez mais trazer para a gente essas oportunidades aí com máquinas-ferramentas. Excelente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a inteligência artificial, né? Pois é algo que nós temos ouvido falar em diversas áreas, mas, ou seja, o que seria a inteligência artificial no contexto industrial e, claro, mais especificamente dentro desse contexto, né, das máquinas-ferramentas? Sim. A inteligência artificial ela é muito chamada aí na internet, principalmente, né? Todas as bibliotecas que a gente for buscar, o pessoal chama de IA, né? Abreviando um pouco a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu diria para você que ela é uma ferramenta evolutiva e ela conta com computadores, né? E como que funciona isso, né? Basicamente são computadores, né, que fazem a aquisição de dados, né? Então eles aprendem com os dados que são inseridos nele e com isso ele cria alguns algoritmos matriciais. E o que são esses algoritmos? São os dados que geralmente o operador está ali computando nele e o computador está absorvendo essa informação e através dessa informação ele vai traçar um objetivo.
né? Ele traça uma decisão através da coleta de dados. E essa decisão ela pode ser tanto uma decisão através da entrada de dados ou através até de sentimentos, né? Existem sentidos, né? Existem alguns computadores que podem sentir essa operação e aí sim definir uma estratégia com toda aquela aquisição de dados que ele fez. Também a gente pode falar da quarta revolução industrial, né? Que promete aí novas eficiências, né? Com certeza. A quarta revolução industrial, ela traz aí inúmeros benefícios, né, para esse mercado. Né? O que acontece? Estão sendo desenvolvidas ferramentas que, de certa forma, trazem a evolução, né, sendo aplicada com a inteligência artificial. E quais são essas evoluções? São o quê? São desenvolvimento de softwares mais inteligentes, que conseguem, de certa forma, traçar decisões mais objetivas. Né? Por exemplo, um exemplo bem básico que a gente tem de software com inteligência artificial é o próprio Facebook. Né? O Facebook ele tem inteligência artificial. Você pode ver que, dependendo da navegação que você faz na plataforma, o software observa quais são os seus gostos. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma busca lá de automóvel, então você vai ver que na próxima hora, ou às vezes no próximo minuto, ele já começa a jogar para você propagandas em relação àquela busca que você fez. Os algoritmos reconhecem. Exatamente. Então, na verdade, ele está reconhecendo a sua busca e determinando aí, né, uma traçabilidade daquilo que você está buscando. Tá? E você acha também que os fabricantes de máquinas, ferramentas, ultimamente vêm criando, né, essas soluções mais dinâmicas, então, hoje? Com certeza. Os fabricantes de máquinas e ferramentas, eles estão trabalhando com empresas desenvolvedoras de softwares que têm essa aplicabilidade da inteligência artificial. Né? E o que isso traz de benefício para a máquina? Né? Então, esses softwares de grande porte, né, que desenvolvem uma inteligência rápida e precisa, ele é incorporado na máquina-ferramenta, né, onde os fabricantes já estão incorporando, já em algumas aqui no Brasil existentes, a gente já tem essa tecnologia, ele traz o benefício o quê? Por exemplo, a gente tem aí a manutenção preditiva. Né? O que é a manutenção preditiva, Thiago? Em linhas gerais, a manutenção preditiva é uma ferramenta que você pode utilizar para você determinar a vida útil de um componente. Então você consegue fazer uma traçabilidade dele e evitar, né, uma possível quebra. Traz também a manutenção preventiva, ou seja, onde você está operando a máquina e às vezes a máquina fala para você, olha, é hora de você trocar o óleo, é hora de você substituir os filtros. Né? Então isso também existe uma inteligência aplicada dentro da máquina, onde a máquina vai te informar esses dados. Como também existe uma ferramenta muito interessante que já está aqui no Brasil, que é a prevenção de colisão. Ou seja, às vezes o operador, por engano, digitou lá algum comando errado na máquina e aí ela pode ter uma colisão mecânica. Isso vai estragar, vai trazer alto custo para reparar. Então a máquina ela já consegue enxergar a área de segurança dela e caso haja algum erro na programação, ela não deixa isso acontecer. Nossa, então, é uma ferramenta muito interessante. Agora, Thiago, explica pra gente a diferença entre a inteligência artificial e também machine learning, né, que é o aprendizado da máquina. Ótimo, ótimo. Ó, a inteligência artificial ela pode ser definida de um modo bem amplo, né? Como a gente falou aqui, que existem inúmeros softwares que trazem esse benefício. Agora, o machine learning, né? E o que ele é? Ele é uma vertente da IA, ele é uma vertente da inteligência artificial. E por que isso? O machine learning, basicamente, é o quê? Ele trabalha na coleta de dados para aquela máquina-ferramenta. Então, a partir do momento que o operador está fazendo a interface com a máquina, a máquina consegue, de certa forma, enxergar como aquele operador opera ela. E como a gente tem, às vezes, empresas que trabalham com turnos, né? Às vezes tem 3 turnos, 2 turnos, a máquina ela consegue, de certa forma, entender qual é a movimentação do primeiro turno, a movimentação do segundo turno e, de certa forma, traçar um objetivo mais preciso para alcançar surreal, né? A produtividade melhor, no caso das ferramentas que são aplicadas. Tá? Bom, Thiago, continuando aqui o nosso bate-papo, né? A tecnologia hoje ela está super disseminada no mundo, né? Claro, especialmente aqui também no Brasil, e já é algo comum de se encontrar hoje aqui, todas essas tecnologias que nós estamos falando? Olha, eu diria que a nível mundo, sim, né? A gente tem aí os países, em especial países desenvolvidos, né? De grande potência mundial. E falando um pouco especificamente em grandes empresas automotivas, né? Eu diria para você que essa tecnologia ela já está incorporada. Ela já faz parte do dia a dia. Né? E por quê? Toda a cadeia produtiva do cliente ele já está intrinsecamente relacionada com a tecnologia de IA. Onde desde o fornecimento lá, desde a entrada da peça na linha de produção até a saída, existe esse controle. Você está dizendo aqui no Brasil também, mundo? Isso a nível mundo.
né? A nível Brasil, infelizmente, isso ainda não está disseminado em massa, massivamente. E é por quê? A gente sabe que a inteligência artificial ela traz consigo investimentos altos e requer também, de certa forma, uma mão de obra qualificada para isso. Então, eu diria para você que no Brasil, a gente pode achar um pouco dessa aplicação dessa tecnologia em grandes empresas, né? Por exemplo, empresas automotivas, com certeza, já trazem essa tecnologia aplicada porque isso vem lá da matriz. E geralmente a matriz ela tá na Europa ou está lá nos Estados Unidos, então isso traz consigo aí esse controle, esse monitoramento da produtividade. E você acha que em quanto tempo o Brasil consegue ficar no mesmo nível de outros países em relação a essas tecnologias? Olha, eu diria para você que no caso do Brasil, a gente pode falar de médio a longo prazo, tá? E aí por que disso? Porque a tecnologia, ela exige alguns passos a serem implementados, né? Então, quais seriam esses passos? Primeiro, a gente tem a questão da estrutura TI mesmo, da informação, a tecnologia da informação na empresa, ou seja, o quão é estruturada essa rede de comunicação, né? Fora isso, a gente tem também a questão da modernização dos equipamentos da indústria, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda é um país de terceiro mundo, né? Então a gente contempla algumas máquinas que são antigas ainda no nosso parque fabril, né? É comum, assim, no caso quando a gente faz visita a clientes, né? A gente vê que algumas máquinas ainda são antigas, né? De 1980 ou até antes. Então são máquinas assim que precisam ser modernizadas, né? Ou seja, são caras, né? São máquinas caras, exato. Geralmente assim os produtores estão fora do país, né? Sim. Então o que a gente tem? A gente tem a questão até aí da moeda, né? Fazer a importação dessa máquina, né? Pagar todos os impostos. A gente sabe que isso é custoso aqui para o brasileiro, né? É claro que a gente tem muitas máquinas modernas vindo para cá e isso vai ser um processo que eu disse, né? A médio a longo prazo. Mas eu diria para você que de certa forma a gente vai presenciar isso, né? Isso já está vindo para o Brasil, né? A gente já tem conhecimento de algumas máquinas, alguns fabricantes, até de certa forma japoneses, que vendem equipamentos aqui no Brasil com essa tecnologia e isso gradativamente ele vai estar chegando no nosso país aí. Excelente. Agora, Thiago, quais são as soluções da Mitsubishi Electric para atender então essa demanda? A Mitsubishi Electric ela tem algumas soluções sim, né? A gente dispõe aí de softwares que promovem essa conectividade e essa interatividade com o usuário. É claro que isso diferencia de cliente para cliente, né? Então a gente tem que verificar novamente qual é a base instalada do cliente, né? Qual é a tecnologia que ele tem em rede de comunicações. A necessidade, a demanda. A necessidade dele, quais são os equipamentos que ele deseja monitorar ou não, né? Então existe toda uma aplicação a ser feita. Mas é claro, a Mitsubishi ela dispõe basicamente de alguns softwares, que no caso, o MT Connect, né, que é uma ferramenta de conexão de máquina. Essa ferramenta ela trabalha da seguinte forma. Ela trabalha com a aquisição de dados de chão de fábrica, que no caso o chão de fábrica seria as máquinas em si, e ela vai trazer, através dessa aquisição de dados, dados importantes que possam ser trabalhados de diversa forma. Então vou dar algum exemplo. Eu posso trabalhar um dado para ver se a máquina está produzindo X peças que foram determinadas para ela. Posso verificar se a máquina está em funcionamento ou não, né? Então isso é interessante, porque de certa forma essa análise, essa verificação, a gente consegue inclusive verificar nos dispositivos móveis, num tablet, num telefone, então isso a gente consegue monitorar até na palma da mão. Tá? Perfeito. Existe um outro software também que a gente chama de NC Visualizer, e esse software é muito interessante porque você consegue acompanhar a produtividade da máquina em tempo real, né? Ou seja, eu consigo verificar se minha máquina está produzindo, se ela está com alarme, né? Se foi feito algum erro de operação, né? E quantas peças ela já fez e quanto ela ainda tem para fazer. Que era aquele assunto que nós, né, já havíamos falado aqui, dessa máquina que sabe exatamente o custo, né, de cada período, Exato. Da produtividade, né, Exatamente. Das diárias, né, dessa empresa. Com certeza. E isso é legal, né? Porque a gente, de certa forma, tendo um controle em cima dessa máquina, verificando qual é a produtividade dela, Exato. O tempo que ela faz, de certa forma eu consigo ser mais competitivo ou não. Ou até, aquilo que a gente fala, né? Quando eu enxergo o meu processo, eu consigo verificar onde existem alguns gaps que possam ser corrigidos e, de certa forma, me tornar mais competitivo no mercado. Com certeza. Né? E existe um último software também que a gente chama de NC Tool Optimizer, né? Esse Tool Optimizer, na verdade, ele é um software que ele trabalha intrinsecamente relacionado com a produção. Né? E ele faz a conectividade com o nosso comando, né, que seria o CNC, o comando da máquina, tá? E ele traz também o quê?
a informação de manutenção preventiva, a manutenção preditiva, e isso também facilita, de certa forma, todo o núcleo da empresa. E detalhe, esses softwares, eles são interconectáveis através de sistemas de CC-Link, Ethernet ou EtherCAD. Tá? E o que isso traz de benefício para o cliente? Né? Uma vez estando conectados na rede da empresa, a gente consegue enxergar detalhadamente, novamente, né, desde a entrada da peça lá na minha logística, né, na minha expedição do recebimento, até a saída dela, novamente, embalada e sendo despachada para os clientes. Não, incrível como a Mitsubishi Electric consegue promover essa conectividade, né? Incrível. Olha, Thiago, e como é que funciona então a implementação desse tipo de solução, principalmente, né, em quanto tempo se dá o retorno do investimento? Sim, sim. Bom, o funcionamento da implementação dessas ferramentas, né, que basicamente serão os softwares atrelados a esses equipamentos, eles, assim, contêm algumas restrições, como a gente já comentou. Né? Quais são essas restrições? Bom, primeiro, eu preciso enxergar se o meu parque fabril, ele contempla essa conectividade. Isso é o primeiro ponto. Então, eu preciso analisar quais são os equipamentos que eu quero monitorar e se esses equipamentos, eles estão aptos a promover essa troca de informação com o software. Né? E se não estão, aí existem alguns equipamentos adicionais que eu preciso instalar para fazer a comunicação. Vou dar um exemplo básico. Imagina uma máquina lá de 1970, será que é possível, pelo menos ela falar para mim, olha, sei lá, já produzi 20 peças, falta mais 30, por exemplo. Né? Então é isso que eu preciso analisar. Né? É claro que hoje, no mercado, a gente tem algumas tecnologias que de certa forma monitoram, por exemplo, o ciclo start da máquina, que aí ele vai falar assim, ó, bom, apertou o ciclo start, quer dizer que a máquina está em funcionamento. Mas ainda é uma informação assim meio que superficial, né? O que a gente quer aqui é realmente mostrar a informação em tempo real. Aí é um pouquinho diferente, tá? Então, claro, a gente precisa analisar os equipamentos, precisa verificar a questão do sistema de tecnologia de informação da empresa, se ele está bem intercomunicável, se os servidores têm a capacidade de processamento desses dados. Né? Exatamente. E, de certa forma, também, se a gente tem um pessoal treinado para isso. Então, o que isso acarreta? Né? Acarreta, de certa forma, um investimento alto, né? Porque isso vai variar também de empresa para empresa, tá? E, de certa forma, também a aplicação dessa ferramenta no parque fabril do cliente. Né? Então, isso é uma análise que a gente faz de cliente para cliente, de máquina para máquina e de estrutura para estrutura. Falando então de pessoas habilitadas, né, especialistas, como é que está a mão de obra? Thiago, como é que está o mercado brasileiro, né, a formação de novos profissionais para atender todas essas tecnologias? Olha, eu diria para você que, falando de Brasil, infelizmente a gente não tem assim, um curso específico que vai treinar o profissional para ser lá um especialista de inteligência artificial a máquinas e ferramentas. Então isso hoje não existe um curso. É claro que a gente falou aqui sobre que a inteligência artificial é uma ferramenta ampla que, de certa forma, trabalha com o quê? Com a análise, né, e a proximidade de intervenções humanas. Ou seja, ela aprende com a gente. Né? Então, como que isso funciona para a máquina-ferramenta? Bom, existem alguns cursos, né, e algumas empresas que fornecem essa tecnologia. Então, a recomendação é que o profissional... É claro, ele faça um curso básico de inteligência artificial para ele entender como é que funciona os softwares em especial e daí sim, que ele procure empresas que distribuem essa tecnologia, que fornecem essa tecnologia e aí sim ele consegue alguns treinamentos. Então no caso a Mitsubishi Electric, né, ela fornece essas ferramentas e a gente pode de certa forma aí, eventualmente organizar esses treinamentos para esses profissionais que querem aprender um pouco sobre a inteligência artificial em máquinas e ferramentas. Excelente. E agora, como é que a Mitsubishi Electric ela atende, né, os interessados? Ou seja, o que a empresa interessada nesse tipo de tecnologia deve fazer para acionar a Mitsubishi? Bom, primeiramente é entrar em contato conosco, né, trazer essa necessidade para a gente. É claro que nossos especialistas farão uma análise da base do cliente, né? Então a gente vai lá fazer uma visita, vai verificar quais são os dados que o cliente quer coletar, né? Às vezes, por exemplo, eu quero só saber como está a minha produção. Às vezes não, às vezes eu quero chegar a toda a cadeia, né? Ou seja, desde a entrada até a saída da peça. Né? Então é importante que essa informação venha para nós e que a gente faça, de certa forma, uma análise, né? Um site survey do cliente, verificando quais são os equipamentos que ele quer monitorar,
né? E aí sim a gente traça uma aplicação, tá? E essa aplicação, claro, vai ser conjugada com toda a estrutura da empresa, porque às vezes, sei lá, às vezes não está pronta a todo o servidor do cliente, às vezes ele tem que mudar cabeamento, às vezes o sistema de internet dele não é tão veloz, então tem que buscar isso também, né? A gente sabe que no Brasil, alguns pontos do Brasil a gente tem um pouco de dificuldade com a questão de internet, né? Então é isso que eu diria que é uma evolução também do próprio Brasil em relação a essa tecnologia, mas é claro, dá para ser aplicado, né? Como eu disse, tem empresas aqui no Brasil de grande porte, multinacionais, que já têm essa tecnologia. Então, de certa forma, a gente consegue também alcançar um patamar bem objetivo para os clientes. Thiago, você tem algum exemplo de aplicação no Brasil ou também mundialmente? Olha, um exemplo de aplicação assim para a gente entender, por exemplo, a fábrica da Toyota, ela trabalha com essa tecnologia, né? Onde, assim, basicamente, o pessoal conhece, né? Eles reconhecem desde a entrada do insumo até o produto final acabado, né? E é claro, isso é muito interessante que no caso, não só da Toyota, mas outras empresas também trabalham, né? A gente está dando só um exemplo dela. Perfeito. Mas eles trabalham com um sistema de identificação de código de barra. Ou seja, em todo o processo industrial, né, existem robôs trabalhando, também fazendo essas peças e, de certa forma, controlando essa produtividade. E aí, de certa forma, online, eu consigo verificar como que está a minha produção, se está alcançando aquele objetivo que foi traçado e se existe alguma necessidade de intervenção. Que aí, no caso, né, vai ser as informações enviadas das máquinas para o servidor e o servidor nos promove essa informação em tempo real, onde eu consigo agir e fazer a correção devida. A inteligência artificial, ela chega nas nossas vidas para ser uma grande aliada, essa é a real, né? Com certeza, com certeza. Eu diria para você. Nos ajudar, né, tanto num smartphone ou qualquer outro equipamento que faça parte da nossa rotina, como nas grandes empresas, né? Claro, enfim, claro, mundiais. Claro. Uma coisa que a gente precisa entender é assim, a inteligência artificial ela não é nenhum vilão, né? Pelo contrário, aquilo que você bem disse, ela vem para ser um aliado da gente, né? Então a gente consegue ter uma traçabilidade do produto muito alta. E com isso eu consigo estabelecer programas de manutenção, intervenções escalonadas e, de certa forma, chegar no produto final com o quê? Com uma maior competitividade, maior produtividade, melhor acabamento, eficácia, qualidade, né? E, de certa forma, mais competitivo. Porque a gente sabe que o mercado lá fora é muito competitivo, né? E porque, de certa forma, eles trabalham já com essa tecnologia incorporada no sistema de produção. Thiago, agora pensando no futuro, né? Quanto tempo ainda falta para essa tecnologia, né? Para essas outras também tecnologias, mas como a inteligência artificial em máquinas, ferramentas ou também na indústria em geral, estejam de fato popularizadas? Olha, eu diria para você que a médio ou longo prazo, elas vão estar popularizadas no Brasil, tá? E aí, assim, o que vai depender disso? Bom, depende... Longo prazo, você diz o quê? 10 anos, 15 anos? Eu diria que 10 anos para frente. 10 anos para frente. A gente está tendo já umas entradas de máquinas no Brasil, mas assim, são máquinas que contemplam a inteligência, mas ainda elas não estão atreladas à rede do cliente, né? Então, por isso, exigem alguns investimentos altos, que por vezes ainda não são traçados, né? A gente sabe que isso é um valor agregado que ele deve ser mostrado para o cliente e traz, de certa forma, benefícios, né? Eu diria para você que uma empresa que trabalha em sistema de conectividade, de certa forma, ela consegue enxergar processos que, às vezes, o cliente não enxergava. Que às vezes ele perdia muito dinheiro lá naquele processo, ou às vezes perdia muito tempo, né? E a gente sabe que tempo é dinheiro numa cadeia de produção. Com certeza. Né? Então essa tecnologia ela traz esses benefícios, mas no caso do Brasil vai depender de alguns passos, né? E quais seriam esses passos? Investimento na estrutura, né? Investimento na rede de comunicação, de certa forma o nosso governo também trazer esses benefícios, trazer esses programas de incentivo à indústria. Isso vai trazer, de certa forma, uma estruturação não só a nível Brasil, né, mas a nível América Latina também, que a gente sabe que não só nós aqui, mas a gente tem um pouco também dessa defasagem de tecnologia em relação aos outros países, né? Mas existem assim todos os passos que devem ser percorridos em parceria com o governo, né? E também em parceria aí com as outras empresas, que isso de certa forma traz uma produtividade maior e investimentos de fora, que é o que a gente deseja também, né? Ou seja, mais empresas montando aqui no Brasil, multinacionais, para que a gente possa, de certa forma, usufruir dessa tecnologia que já é bastante disseminada lá no mercado. Já está ansioso para que essas novas tecnologias cheguem de fato aqui no Brasil? Certeza, com certeza. Eu também. Com certeza, exatamente. Basicamente, assim, eu trabalho com manutenção, né? Então, para nós, quanto mais informação, ou seja, quanto mais a gente conseguir acompanhar e traçar
aquele problema, às vezes, aquele defeito que ocasionou na máquina, né? Descobrir por que aconteceu. Porque às vezes eu falo, né? Às vezes a manutenção, ela é imediatista, né? Porque a máquina quebrou, você vai lá, por exemplo, o motor deu problema. Aí você vai lá, troca o motor, coloca a máquina para funcionar. Mas, na verdade, o nosso objetivo é verificar o porquê que aquilo aconteceu. Né? E, de certa forma, com esses softwares, a gente consegue monitorar. Às vezes é uma carga excessiva, às vezes é um erro de operação, às vezes é uma fuga que está acontecendo. Então, de certa forma, essas informações, a tecnologia consegue nos ajudar. E aí, claro, fica muito mais fácil e muito mais objetivo o trabalho. Perfeito. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo, acho que é um assunto que renderia muito mais, né? Com certeza. Tecnologia, inovação, inteligência artificial. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Me coloco à disposição, né, para eventuais dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade e espero aí falar muito mais sobre esse assunto. Com certeza. A gente está ansioso para isso. Obrigada.